Mais um vídeo, André Lopes. Exatamente isso. A gente vem trazer mais informação para vocês. E você sabe de uma coisa que eu quero contar? Porque existe muita informação, né, de todo lado hoje, falando dentro de empresa e tudo. E a gente precisa levantar o conteúdo. O que eu vou gravar? O que eu vou realmente trazer de informação que seja relevante para todo mundo que está ouvindo a gente, né? Todo mundo que está seguindo o nosso canal aqui do YouTube e também do Instagram. Então a gente fica pensando e de repente vem várias perguntas assim. E teve uma pergunta que foi muito importante esses dias, né? De uma pessoa que segue a gente. Ele perguntou assim: André, como que é essa situação, né? Da gente ser um bom comercial e depois eu ter que virar um administrador. Como que é isso? Quando ele fez aquela pergunta assim, veio um negócio dele e falou: putz, olha aí, é um assunto extremamente relevante. Eu nunca tinha pensado exatamente de fazer um vídeo sobre isso. A gente tem muita informação realmente, porque se você começar a pensar tudo que você viveu lá atrás, tudo que você está vivendo agora, você consegue fazer um parâmetro e consegue desenhar um escopo realmente de trabalho para você orientar o próximo, orientar talvez seu sócio, talvez o seu comercial, orientar a sua equipe e se orientar também, né? Isso que é importante, a você ter isso muito claro na cabeça. O que você precisa fazer quando você é comercial? O que você precisa fazer quando você é administrador? Qual que é a cabeça do comercial? Qual que é o pensamento, a decisão, a estratégia de quem está no administrativo do negócio todo? Quando o negócio começa a crescer, a gente precisa realmente olhar para o administrativo. Por quê? Tem um detalhe que eu comento sempre e eu volto aqui falar para vocês. Esse dia eu estava falando, né, de desafios do nosso negócio, desafio do nosso setor. E todo mundo fala: André, estou com problema de venda, não estou vendendo, ou problema de inadimplência, problema de venda, não estou conseguindo vender. E eu falo uma situação para você: o problema da maioria das empresas do Brasil, a maioria, ela não está em vender, ela está sim em administrar. Quando você traz essa palavra aqui, ó, administrar, aqui embaixo tem tanta coisa relacionada que é isso que vai fazer você fazer a diferença. É isso que vai fazer você realmente ter um olhar, né, desenhar um olho aqui, para você realmente conseguir administrar o seu negócio. Você conseguir realmente ter uma visão ampla de todo o negócio para você conseguir o quê? Tomar decisão. Porque nós, vendedores, a maioria de nós, a gente toma decisão, sabe como? A maioria da decisão que a gente toma é pelo coração. A decisão, assim, é da emoção realmente que a gente coloca, porque nós somos vendedores, a gente acredita que a gente sabe o que vai acontecer lá na frente e a gente toma a decisão realmente com a emoção. E quando vem a emoção, vou traçar aqui de novo, você não tem o quê? Você não tem dados. Dados são números concretos. Por que números concretos? Porque esses números concretos da empresa, quando a gente está falando de custos operacionais, quando a gente está falando realmente de rentabilidade, quando a gente está falando de resultado líquido, dentro de cada um desses itens aqui, nossa, de custos aqui, ó, a gente entra no mar de tantas despesas que nós temos dentro da empresa. Quando a gente fala de rentabilidade, como que a gente vai fazer os estudos, todos os cálculos, para a gente conseguir uma rentabilidade? Rentabilidade é um percentual versus o seu faturamento. Um exemplo, né? Bem simples. Faturei 100 mil reais num evento. Se eu tive uma taxa de 20%, eu ganhei 20 mil reais. Esses 20 mil, ele vem para onde? Para pagar os custos operacionais do seu escritório. Então isso daqui é só um exemplo. Mas eu voltando aqui, ó, custo, rentabilidade, resultado. Imagina só, se esse contrato aqui de 100 mil trouxe 20 mil de resultado financeiro, quanto que é seu custo operacional mensal? Gente, essa situação do administrativo é o que faz mais diferença no processo todo. E aí, como que é a nossa cabeça de comercial? A nossa cabeça de comercial é muito simples. Sabe como que ela é simples? Porque a gente acredita que tem os números na cabeça e a nossa decisão é a melhor que tem. A gente não acredita nem muito no nosso financeiro, porque a gente acredita na gente, no que a gente tem de emoção, de razão, de buscar, vender, trazer contrato para dentro de casa. E eu escuto demais isso. Vou contar uma pequena história para vocês. Nós estamos trabalhando com uma empresa no Brasil. Não vou citar o local e nem o nome da empresa. A empresa contratou a gente para a gente fazer um ajuste financeiro. Um ajuste financeiro. A gente fez um levantamento de um briefing. O que é briefing, André? Um briefing é levantamento de todos os dados, todas as informações da empresa. E aí nós falamos, nós temos uma planilha de custos? Não temos. Eu queria só mais uma perguntinha para vocês. Quantos contratos a gente tem em casa hoje e de quais anos, né, que vai ser a entrega desses contratos? Você pode me falar esse número? Então, André, a gente também não tem essa informação. Quanto você emite de boleto bancário por mês? André, então, a gente emite um número bem alto. Acredito eu que a gente emite mais ou menos
500 mil reais em boletos bancários. 500 mil reais por mês em boleto bancário. E aí eu não tenho informação de quanto eu gasto dentro do mês, quais que são os contratos que eu tenho dentro de casa para mim fazer uma organização na operação. Emito de boleto, né? 500 mil reais. Possivelmente isso daqui tem uma inadimplência aqui, vamos falar de 30%. Vai faturar em torno de 350 mil, tá? Tô chutando um número aqui. 350 mil no mês. E desses 350 mil no mês, quanto que é o dinheiro que tem que ficar dentro de casa para pagar as contas, os salários? E quanto que é o dinheiro que tem que guardar para a gente depois entregar o evento? Por que eu estou mostrando isso daqui para vocês? Eu estou mostrando e contando porque isso daqui é fato relevante para a gente hoje. Eu não consigo entrar dentro de uma empresa hoje se a empresa não tem números, não tem dados. Como que a gente faz para gerir? Como que eu faço para tomar decisão referente a uma empresa dessa se eu não tenho número? Eu tomo decisão no achômetro? Eu acho que está dando dinheiro, eu acho que está dando lucro, eu acho que vai. E é assim que as pessoas estavam tomando decisão nessa empresa. São bons de visão para fechar contrato versus custo, mais ou menos? Sim, são bons. Eles têm dados para saber quantos contratos tem dentro de casa? Não tinha dados. E aí a gente se depara com mais um mundaréu de coisa que está acontecendo, né? Essa situação de contrato, a gente pergunta, quantos contratos tem dentro da sua empresa hoje? Ele não sabia. O primeiro documento que a gente criou, uma planilha de Excel, os contratos, as universidades, o ano que vai se formar, quantos alunos, né, foi vendida, quantas adesões, qual o valor da adesão, qual o valor do faturamento, né, se já tem local ou não, enfim, os detalhes todos. A gente fez essa planilha toda aqui, a gente chegou nesse número, 160 contratos tinha dentro de casa. Quando a gente chegou no faturamento, olha só, vou mudar até de cor, vocês vão ficar impressionados. Nós temos 25 milhões de reais em faturamento. 25 milhões de reais de faturamento para entregar nos próximos anos dentro dessa empresa. 160 contratos, 25 milhões de reais para entregar. E eu não sei quanto eu gasto por mês. Eu não sei quanto eu gasto por mês. Eu tenho 160 contratos dentro de casa, eu tenho 25 milhões de reais para entregar. Eu não sei quanto eu gasto por mês. O que eu faço numa situação dessa? A gente mergulha dentro, a gente abraça os donos. O primeiro ponto, vocês estão com uma cabeça muito boa. Eu dou os parabéns para vocês, porque vocês tomaram uma decisão certa. Vocês trouxeram, vão buscar ajuda fora, né? Que seja o André como mentor, né? Como o Método Prom, que seja uma empresa de consultoria, que seja uma empresa de financeiro, para conseguir ajustar e administrar tudo isso dentro do negócio, ajustar e melhorar toda essa operação para a gente conseguir enxergar tudo isso daqui. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, gente, a gente se depara com isso e a gente tem que tomar decisão todo dia na empresa. Como que eu tomo decisão se eu não sei o que eu tenho dentro de casa? Isso aqui está completamente relacionado a comercial e administração. Estou falando aqui na dor violenta que é isso daqui, ó, que é administrar. E nós vendedores, a gente não gosta. A gente não tem aquele tesão de sentar na mesa e ficar horas e horas em cima de uma planilha, em cima de um sistema, ajustando custos operacionais. E precisa, porque senão você não consegue crescer, você não consegue ficar uma empresa robusta, forte, para realmente crescer com sustentabilidade. Você precisa ter isso. Tua empresa precisa criar sustentabilidade. Você precisa saber quanto você fatura, quanto você gasta para entregar. Você precisa saber seu resultado. Porque se você não souber disso, você fecha 5, 10, 20, 30 contratos, ou 160 como está essa daqui, e você tem uma bola de neve para entregar lá na frente, porque você já está gastando dinheiro. Você tem uma gigantesca de uma responsabilidade para entregar lá na frente e você não tem dinheiro porque você gastou. Essa estrutura toda aqui administrativa, eu quero explicar para vocês. Hoje eu quero mergulhar nisso daqui, para vocês entenderem o que é isso daqui e o que é isso daqui. Foi o que eu passei na minha vida. E eu vou falar para vocês. Eu já errei aqui, mas muito. Gente, não posso nem falar para vocês. Eu já dei uma quebrada com casa noturna quando eu tinha 18, 19 anos de idade, que foi de arrancar casca até do dedão. Arrancar até casca do dedão. Por quê? Porque eu não sabia administrar. Eu sabia que estava faturando, todo dia que fechava a balada, tinha uma pilha de dinheiro em cima da mesa. Paga, já me dá isso para mim, isso pro sócio e tal. Eu não sabia fazer conta. Eu não tinha um budget, eu não tinha um DRE.
O que é DRE, André? Demonstrativo de resultado por exercício. Vou falar daqui a pouco. O que é budget? É o budget, é o orçamento da empresa. O orçamento da empresa, quanto custa por mês, quanto custa por dia, quanto custa por ano. Como que é o planejamento meu? Eu não tinha isso. É essa a situação do dia a dia que a gente sofre. Por isso que eu falo para vocês, comercial e administrar. O que é isso, André? Comercial e administrar. Como que é isso? Como que é sair do comercial? Eu sou um bom vendedor e eu tenho que vir para administrar. O que eu gosto mesmo é comercial. Para onde eu tenho que vir é para administrar. E você que tem uma empresa hoje, que seja pequena, que seja média, que você esteja começando, se você não tiver os dados e os números na mão, se você não tiver todas essas informações, você não pode, talvez você não vai conseguir ter um bom resultado aqui na venda. E é isso que pode fazer a diferença para você. É isso que vai fazer a diferença da sua empresa. Ter sucesso ou não ter sucesso. Eu quero mergulhar dentro desse assunto aqui para você agora, que eu quero falar de comercial. E depois nós vamos voltar à administração. Eu quero falar de comercial para você entender o que é comercial. Por que eu realmente falo tanto de comercial? E falo de administrar também. Mas por que eu falo tanto de comercial? Porque eu adoro comercial, eu tenho isso na veia, dentro de mim. Eu tenho essa parada do comercial. E é isso que eu quero fazer todo dia. É isso que eu quero trabalhar todo dia, o comercial. Adoro comercial. Mas eu preciso administrar. Se eu não administrar, eu vou desmoronar nesse chão aqui e vou quebrar. E não vou conseguir pagar as contas. Eu preciso vender, mas eu preciso também administrar. Isso que eu vou contar para vocês. Quando eu montei nossa empresa lá no início, a gente precisava vender. A gente tinha um custo básico feito. André, você tinha budget DRE? Não, não tinha. Não tinha também. A gente tinha lá nosso salário. Nossa, eu vou falar para vocês quanto a gente começou, acho que com um salário de R$ 1.200. Para viver assim, era para comer. Para comer a grana que nós tínhamos, que a gente era solteiro, tá tudo bem, 1.200 conto, tá bom, vamos trabalhar, vamos fazer o negócio acontecer. E aí a gente começou a trabalhar com formatura realmente, porque a gente fazia muito pré-evento e a gente vendia cerveja para todas as festas de Campinas e região e todos os jogos universitários. A gente trabalhava para a marca Itaipava, Grupo Petrópolis, né? É isso, Itaipava, a gente vendia Itaipava. A gente vendia para todos os jogos, teve jogos universitários que a gente chegava de 3, 4 carretas, assim, uma emendada na outra para descarregar de cerveja. Era lindo de ver. Então a gente já tinha uma operação de um certo fluxo financeiro que a gente conseguia se manter sem pegar dinheiro do departamento de formaturas. A gente fez um custo básico lá, porque a gente já contratou também uma pessoa de marketing, uma pessoa de administrativo financeiro, né, para cuidar do financeiro, e começamos a trazer contrato para dentro de casa. E aí, nesse momento, era o André na rua, era o André fazendo, era o André acontecendo, era o André acelerando para realmente fechar contrato. É uma coisa imprescindível isso, tanto que eu tinha de energia, de garra para realmente fazer. Eu precisava vender todo dia. Eu não estava olhando para o administrativo, não estava olhando para o administrativo, eu estava olhando para o comercial. Eu queria vender. Eu precisava vender, precisava botar gás para vender. E é isso que eu fiz. E isso foi 1 ano, foi 2 anos, foi 3 anos. Quando chegou no 3º ano, a coisa começou a engrossar o canudo da história. Por que começou a engrossar o canudo, André? Porque realmente começou a ter volume de negócio, muito volume. E quando a gente fala de volume de negócio, a gente tem que começar já a administrar. A gente construiu um budget, um DRE e tal, meu sócio cuidava, enfim, com o financeiro, eles cuidavam, enfim, e eu também não olhava muito para isso no momento ainda. Não olhava, porque eu estava focado no comercial. O que eu aprendi no comercial? O que eu fiz tanto no comercial? A gente desenvolveu uma planilha muito foda de orçamento. Por que o orçamento? Porque o orçamento é custo. Custo é muito importante, porque é esse custo aqui que vai me ajudar aqui na administração do negócio todo. Aí a gente começou a contratar novos colaboradores e treinar. Aí eu montei um escopo de treinamento, de treino, que tinha um passo a passo dentro do treinamento. Porque eu trazia gente nova, mas já tinha um escopo de treinamento. Aí a gente cresceu, colocou assistente comercial, enfim, o negócio cresceu realmente. A gente chegou lá estava em 3, 4 comerciais, sempre operando para crescimento. A gente sabia todos os números de taxas de serviço, médio por mês, médio por ano, médio por comercial. A gente tinha todas essas informações na mão. Eu comecei a organizar todo esse gerenciamento aqui, porque eu tinha mais equipe, então eu precisava começar a organizar para a gente crescer, porque eu sozinho, possivelmente eu não ia conseguir crescer o tanto que a gente precisava. Eu fui trazendo mais gente. Sabe o que isso daqui engloba todo? Uma palavra muito importante que eu quero anotar aqui ela para vocês. Eu aprendi a delegar, eu aprendi a ensinar tudo que eu sabia para minha equipe crescer. Eu montei a planilha, a gente montou o treinamento, montou todo esse planejamento de taxa de serviços, a gente montou todo o plano de metas aqui, ó. Todo o plano de metas. A gente montou o budget. André, o que é budget? É orçamento.
o orçamento. Então, o budget, aqui nós sabíamos o quanto cada comercial podia gastar de gasolinas, por exemplo, de KM rodado, quanto que ele podia gastar de hotel na região para fazer as reuniões, o que ele poderia dar de brinde, tipo, brinde que eu falo é uma caneca, uma camiseta, muitas vezes, né, a gente talvez pagar um almoço, pagar um jantar para a comissão de formatura, quanto que eram os reais que ele podia gastar aqui por negócio, nós sabíamos tudo isso daqui, esse budget a gente tinha orçado tudo do ano inteiro que ia acontecer detalhadamente, quantas turmas eu vou atender, quantas turmas eu vou até ela, quantas turmas eu vou prospectar, quantas turmas eu vou fechar e trazer para dentro de casa, estava tudo dentro do comercial, e aprendi e fiz mais uma coisa que eu comecei a enxergar, porque nós precisávamos crescer, quando eu falo em crescer, nós estamos falando numa situação de crescer numa média agressiva, crescer 30% a 40% por ano. Precisava aumentar meu faturamento todo ano de 30% a 40%. E os nossos contratos, você sabe muito bem. Eu fecho contrato de formatura, eu fecho para daqui 2 anos, 3 anos. É 24 e 36 meses a maioria deles. Eu tinha um monte de contrato que fechava para o ano, alguns sim, mas era a minoria. A grande quantidade de contrato eu fechava bem antes. Tá certo que os contratos que eu fechava no último ano era de um valor bem alto, então era um desgaste ali pesado para a gente fechar realmente para trazer para dentro de casa. Eu criei um documento que chama até hoje, né? Planejamento de crescimento. André, para que você usava essa planilha, esse planejamento de crescimento? Porque no planejamento de crescimento eu sabia todos esses números aqui, ó, todas as taxas de serviço, todos os ticket médio de cada turma, ano a ano. Quer dizer, eu tinha um crescimento de valor, eu tenho até de cabeça e posso falar para vocês agora, o crescimento de valor de adesão em média era 6% do valor por ano. Cada ano, se eu vendesse uma formatura, por exemplo, por 1.000, no ano seguinte ia vender por 1.060 na média. Tinha turma que dava uma defasada, mas tinha turma que aumentava um pouquinho. A minha média de aumento era de 6%. Por que eu estou falando tudo isso daqui para você? Tinha um cálculo muito importante, que era o cálculo de crescimento. Quanto que eu vou crescer? Se esse ano, por exemplo, eu faturei, um exemplo, tá? 6 milhões de reais. Ano que vem eu quero crescer 40%, 6, 4, 24. Eu vou crescer 2,4 milhões. Eu vou ter que fechar de contrato, então, 8 milhões e 400 no mínimo, para a gente bater nossa meta. Então tinha um crescimento assim de ano a ano e a gente crescia 30%, 40% todo ano. Por quê? Quando eu desenhei esse planejamento de crescimento que tinha todas essas informações, foi fácil eu enxergar aonde eu ia dar tiro e acertar. Aonde eu ia acertar, aonde eu ia realmente ter foco na parada. A gente não estava brincando, não. Eu precisava me debruçar aqui em cima para eu aprender tudo isso daqui e cada vez gerenciar melhor. Eu fui sentindo necessidade. Essa planilha aqui foi a mais foda que eu criei, que hoje eu tenho dentro do Método Prom e eu passo para todo mundo. Eu falo, eu tenho uma aula lá explicativa de 1 hora de aula. Só nessa planilha que eu explico cada detalhe para onde ele vai colocar o seu olhar, para onde ele vai colocar a sua visão como empresário para você ser foda dentro de comercial. Chega a arrepiar a história, gente, porque eu vivo isso com emoção, porque eu passei cada micro detalhe desse, de errar pra caralho, de acertar, de fazer coisa boa, de crescer, de ter dinheiro, de ter taxa de serviço entrando dentro do escritório todo dia e a gente conseguir administrar isso. Eu já vou chegar aqui, porque o que eu quero falar hoje é comercial versus administração. Como que eu saí daqui e vim para cá? Eu fazia tudo isso daqui e a nossa equipe começou a ficar mais concentrada, ficou mais power assim no jeito de produzir realmente tudo. E eu vi que eu podia tirar um pouquinho o pé aqui do comercial. Depois de ter criado tudo isso daqui, plano de meta, budget do comercial, tudo estruturado, com plano de crescimento, saber quanto que eu vou chegar lá em 2024, quanto eu vou estar faturando, eu falei, agora sim, eu posso ir para o administrativo. Chegou bem numa época de final de ano, em outubro, novembro, que a gente ia planejar o ano seguinte já. Em outubro, novembro, a gente parava uma semana, lacrava as portas, quer dizer, a empresa continuava, mas nós sócios, diretores, gerentes, a gente se isolava e falava, agora vamos planejar o ano que vem. Quanto nós vamos faturar, quanto esse negócio aqui vai dar de resultado financeiro. A gente teve muito consultor, muito mentor também nessa época, eu aprendi demais. E aí chegou a decisão nesse planejamento que eu tinha que sair do comercial e tinha que abraçar o administrativo inteiro. Eu ia virar CEO, presidente, chama do que você quiser, mas eu ia administrar a porra toda. Dentro do organograma, André, aqui meu sócio, aqui os gerentes,
aqui outro gerente de atendimento e toda a galera aqui embaixo. Só tinha um detalhe, o comercial tinha uma galera que respondia direto para o presidente, para o André. Todo o restante da equipe aqui era operacional de execução. O comercial respondia direto para mim. Por quê? Porque eu que desenhei esse planejamento. O comercial respondia direto para mim. E eu abracei toda a situação administrativa do escritório inteiro. Nesse planejamento eu já assumi a direção. Ali nós abrimos todos os comandos para fazer a operação do próximo ano. Dentro desse organograma aqui mudou e virou o jogo. Porque daí a gente deixou, o meu sócio falou, eu não quero assumir. Se você quiser assumir, você pode assumir, tranquilo, não tem problema. Eu fico abaixo de você e tá 100% tranquilo. Não tem problema. Você pode assumir e você pode comandar essa parada toda. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi dolorido pra mim? Sim, foi. Foi foda. Foi dolorido porque você sair da coisa que você mais gosta e você vir pra cá, para onde você tem que estudar, tem que se dedicar, tem que ficar horas em cima de planejamento interno para você tomar a melhor decisão junto com a equipe, é foda. Eu passei por tudo isso. Essa situação aqui do comercial, eu sou assim até muito feliz hoje, né? Porque cada etapa dessa daqui, cada uma delas que eu rabisquei aqui, tem mais dezenas, tá? Mas as que eu expliquei aqui para vocês, eu desenhei um mapa mental de cada uma dentro dessa operação do Método PROM. Por quê? Porque eu sei tudo isso e consigo hoje ensinar, trazer informação aqui para você que seja relevante e você consiga começar a pensar para você entender o que é você ser um bom comercial e o que é você pular para o administrativo inteiro. Mas você entendeu ali no organograma que eu escrevi que o comercial respondia direto para mim? Por que eu quis isso? Porque eu tinha uma sinergia com eles, eu tinha uma história foda, porque eu conhecia o mercado todo junto com a minha equipe.